Olá pessoal, professor Gustavo aqui. Hoje nós vamos continuar resolvendo questões da última prova do Enem, o Enem 2019, especificamente da prova azul. E agora nós vamos resolver a questão de número 69. Bom, vou pedir para você já curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e sinta-se à vontade nos comentários para fazer novas perguntas ou para a gente continuar a nossa conversa. Vamos lá? A questão 69, ela tem como recurso um texto, então vamos lê-lo juntos. Localizado a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jaci-Paraná e terra indígena Caripunas, o povoado de União Bandeirantes surgiu em 2000 a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros que, à revelia do ordenamento territorial e diante da passividade do governo, demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Atualmente, constitui-se na região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo inclusive alimentos para a hidrelétrica de Jirau. Pessoal, se eu fosse vocês, esse texto ele é curto, mas ele é extremamente denso, ele tem muita informação. Então, se eu fosse vocês, eu já chegaria com o meu lapisinho na prova do Enem e já sublinharia algumas palavras-chave que vão ajudar muito na hora de escolher a alternativa correta. Bom, eu pegaria logo a palavra reserva extrativista e terra indígena, onde a gente vê áreas destinadas para finalidades bastante específicas. Uma reserva extrativista, você toma conta e busca conservar a natureza, usando de forma sustentável, extraindo de forma sustentável. E uma reserva e uma terra indígena é uma terra voltada para os indígenas manterem o seu modo de vida, certo? E quando a gente vê que surge ali um povoado, alguma coisa está esquisita. Então, quem são os atores? Quem é que vai formar esses povoados? Porque o poder público ele fundou ali uma reserva extrativista e uma terra indígena. Mas e o povoado? Quem formou? Então, os atores desse processo eu também sublinharia, que são os camponeses, que são pessoas que vivem do seu trabalho, muitas vezes trabalho familiar, algumas vezes como complementação de renda, algumas vezes como renda principal, algumas vezes contratando um ou outro trabalhador, mas principalmente com trabalho familiar, eles cultivam numa propriedade pequena alimentos para o seu consumo e também para vender e conseguir algum dinheiro. Então, camponeses, madeireiros, que são aqui quem desmata e vende madeira, pecuaristas, quem cria gado, seja ele bovino, ovino, suíno, e grileiros. Grileiro é quem falsifica uma escritura de terra, tá, para expulsar quem está morando ali. E também para especular, vender aquela terra futuramente. Mas é um crime, né, a falsificação de documento. A revelia do ordenamento territorial. Ok. E eu sublinharia ali passividade governamental, ou seja, o governo não faz nada a esse respeito. Certo? Então, essas palavras elas vão servir para a gente elaborar a nossa escolha. Então vamos lá. A dinâmica de ocupação territorial descrita, ou seja, né, a forma como essa ocupação aconteceu, foi decorrente, ou seja, aconteceu devido a quê? A. Mecanização do processo produtivo. Foi a mecanização do processo produtivo que fez essas pessoas ocuparem essas terras? Bom, a grilagem. A ocupação que a gente chama de frente de expansão, que é quando agricultores familiares ocupam terras que antes não eram destinadas a eles, ou seja, né, essa frente de expansão, porque existem dois tipos de frente. A frente de expansão é quando são agricultores familiares, e a frente pioneira é quando terras que antes não eram consideradas, não eram utilizadas para agricultura, vão ser ocupadas aí pelo grande capital, ou seja, empresas que plantam ou criam gado, né? Então, a gente vai ter o seguinte, a mecanização que vai levar? Não. A expansão da fronteira agrícola, seja pela frente de expansão ou pela frente pioneira, ela existe muito anteriormente a isso. Tá? B. Adoção da colonização dirigida. Dirigida por quem? A gente tem grupos aí completamente díspares, completamente diferentes, fundando esse povoado. Né? A gente tem aí, grileiros, camponeses, madeireiros, pecuaristas. Então a gente não tem muita direção aí não. C.
Realização de reforma agrária. Reforma agrária é uma ação governamental, onde aquela terra que ela é improdutiva, ela é redestinada a famílias que não possuem terra para plantar. Então a gente não tem uma reforma agrária, porque isso não é oficial. D. Ampliação de franjas urbanas, né? Ou seja, quando a cidade vai se expandindo para uma área onde antes era espaço agrário. Não, porque a gente tem aí atividades agrárias, a gente está falando de espaço agrário, não de franja urbana. Expansão de frentes pioneiras, sim. Então a gente vai ter, no primeiro lugar, né, fronteira agrícola. Ou seja, desse lado aqui, fronteira agrícola é o meu braço. Desse lado aqui já se produz, já se tem agricultura. Do outro lado da fronteira agrícola não se tem agricultura. Se eu estou deslocando a fronteira agrícola para uma área onde não tinha agricultura, isso ocorre em primeiro lugar pela frente de expansão, os poceiros, os camponeses que vão tomando posse daquelas terras, e eles vão sendo seguidos pelo capital, ou seja, pelos grandes pecuaristas, pelos madeireiros, pelas empresas agrícolas e também pelos grileiros que vão tirando esses poceiros dali. Então, eu tenho aí sim uma expansão de uma frente pioneira muito importante sobre uma área sem a ação do governo, né? Se aproveitando dessa passividade governamental. Espero ter ajudado. Bons estudos!